como realmente é o progresso? Ainda no capítulo 1. Imagine que você tem um cubo de gelo na mesa à sua frente. A sala está fria e você pode ver sua respiração. Neste momento, a temperatura é de 25 graus. Mas lentamente, a sala começa a se esquentar. 26 graus, 27, 28. O cubo de gelo ainda está na mesa à sua frente. 29, 30 graus, 31. Ainda assim, nada acontece. Então, a temperatura atinge 32 graus. O gelo começa a derreter. Uma mudança de 1 grau, aparentemente igual aos aumentos de temperatura anteriores, desencadeou uma grande mudança. Momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores que criam o potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Esse padrão aparece em todos os lugares. O câncer passa 80% de sua vida indetectável, depois toma o corpo em meses. O bambu mal pode ser visto nos primeiros anos, pois constrói sistemas radiculares extensos no subsolo antes de romper no solo e atingir 27 metros em 6 semanas. Da mesma forma, os hábitos geralmente parecem não fazer diferença, até que você cruze um limite crítico e desbloqueie um novo nível de desempenho. Nos estágios iniciais e intermediários de qualquer missão, muitas vezes há um vale de desilusão. Você espera progredir de forma linear e é frustrante como as mudanças parecem ineficazes nos primeiros dias, semanas e até meses. Não parece que você está indo a lugar nenhum. É uma característica de qualquer processo de composição. Os resultados mais poderosos são tardios. Essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver um resultado tangível e decidem parar. Você pensa, estou correndo todos os dias, há 1 mês. Por que eu não consigo ver nenhuma mudança no meu corpo? Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que bons hábitos caiam no esquecimento. Mas, para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper um determinado patamar, o que eu chamo de platô do potencial latente. Se você está com dificuldades para criar um bom ou abandonar um mau hábito, não significa que perdeu sua capacidade de melhorar. Muitas vezes é porque ainda não cruzou o platô do potencial latente. Reclamar sobre não alcançar o sucesso, apesar de trabalhar arduamente, é como reclamar que um cubo de gelo não está derretendo quando você aquece de 25 a 31 graus. Seu trabalho não foi desperdiçado, está apenas sendo armazenado. Toda a ação acontece quando você atinge os 32 graus. Quando você finalmente romper o platô do potencial latente, as pessoas vão chamar você de sucesso instantâneo. O mundo exterior vai ver só o acontecimento mais drástico, não tudo que o precedeu, mas você sabe que é o trabalho que fez há muito tempo, quando parecia que não estava tendo progresso algum, que possibilitou o salto de hoje. É o equivalente humano da pressão geológica. 2 placas tectônicas podem se friccionar uma contra a outra por milhões de anos. A tensão pode ir aumentando lentamente o tempo todo, mas um dia elas se friccionam mais uma vez, da mesma forma como já faziam há séculos, só que dessa vez a tensão já está muito grande. Um terremoto irrompe. A mudança pode levar anos até que aconteça de uma só vez. Maestria requer paciência. Grave bem essa frase. Maestria requer paciência. O San Antonio Spurs, um dos times mais bem-sucedidos da história do NBA, tem uma citação do reformador oficial Jacob Riis pendurada no seu vestiário. Quando nada parecer dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas, na 100ª martelada, a pedra se abre em 2. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Assim como mostra aqui a figura,
do platô do potencial latente, muitas vezes nós esperamos que o progresso seja linear. No mínimo, esperamos que aconteça rapidamente. Na realidade, os resultados dos nossos esforços são frequentemente tardios. Somente meses ou anos depois é que percebemos o verdadeiro valor do trabalho realizado antes. Isso pode resultar em um vale de desilusão. Onde as pessoas se sentem desencorajadas depois de semanas ou meses de trabalho árduo sem nenhum resultado. No entanto, esse trabalho não foi desperdiçado. Ele estava simplesmente sendo armazenado. Apenas muito mais tarde é que o valor total dos esforços prévios é revelado, como você pode ver aqui na figura. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. Grava essa frase também. A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. Mas como essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece, as raízes se avigoram, os ramos crescem. A tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho de dentro de nós. E criar um bom hábito é como cultivar uma flor delicada, um dia de cada vez. Mas o que determina se nos apegamos a um hábito por tempo suficiente para que ele sobreviva ao platô do potencial latente e rompa do outro lado? O que faz com que algumas pessoas adotem hábitos indesejáveis e permite que outras desfrutem dos efeitos compostos dos bons? Esqueça as metas, concentre-se nos sistemas. A sabedoria convencional afirma que a melhor maneira de alcançar o que queremos na vida, entrar em forma, construir um negócio de sucesso, relaxar mais, se preocupar menos, passar mais tempo com amigos, familiares, é definir metas específicas e práticas. Por muitos anos foi assim que encarei meus hábitos. Cada um deles era um objetivo a ser alcançado. Estabeleci metas para as notas que eu queria na escola, para os pesos que eu queria levantar na academia, para os lucros que eu queria obter nos negócios. Consegui conquistar alguns, mas fracassei em muitos deles. Por fim, comecei a perceber que meus resultados tinham pouco a ver com as metas que estabeleci e quase tudo a ver com os sistemas que segui. Qual é a diferença entre sistemas e metas? Aprendi essa distinção com Scott Adams, o cartunista por trás do personagem dos quadrinhos Dilbert. As metas estão relacionadas aos resultados que desejo alcançar. Metas são resultados. Já os sistemas se referem a processos que levam a esses resultados. Se é treinador, sua meta pode ser ganhar um campeonato. Seu sistema é o modo como você recruta jogadores, gerencia seus assistentes técnicos e conduz os treinos. Se é empreendedor, sua meta pode ser construir um negócio milionário. Seu sistema é como você testa ideias de produtos, contrata funcionários e executa campanhas de marketing. Se é músico, sua meta pode ser tocar uma nova peça. Seu sistema é quantas vezes você pratica, como desmembra e lida com métricas difíceis e seu método para receber feedback do seu instrutor. Agora vem a pergunta interessante. Se você ignorasse completamente suas metas e se concentrasse apenas no seu sistema, ainda teria sucesso? Por exemplo, se fosse um técnico de basquete e ignorasse a meta de ganhar um campeonato e focasse apenas no que sua equipe faz no treino todos os dias, você ainda teria resultados? Acredito que sim. O objetivo em qualquer esporte é terminar com a melhor pontuação, mas seria ridículo passar o jogo todo olhando para o placar. A única maneira de realmente vencer é melhorar cada dia. Nas palavras do tricampeão do Super Bowl, Bill Walsh, a pontuação cuida de si mesma. O mesmo se aplica a outras áreas da vida. Se quiser melhores resultados, esqueça a definição de metas. Concentre-se no seu sistema. O que pretendo dizer com isso? As metas são completamente inúteis? Claro que não! Metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são melhores para fazer progresso.
Vários problemas surgem quando se gasta muito tempo pensando nas metas e não há tempo suficiente para projetar os sistemas. Vamos lá. Problema 1. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. O estabelecimento de metas sofre de um caso sério de viés de sobrevivência. Nós nos concentramos nas pessoas que vencem, os sobreviventes, e erroneamente assumimos que suas metas ambiciosas as levaram ao sucesso, ao mesmo tempo que negligenciamos todas as outras pessoas que tinham o mesmo objetivo, mas não tiveram sucesso. Todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro. Todo candidato quer conseguir um emprego. E se pessoas bem e mal-sucedidas compartilham os mesmos objetivos, então não é a meta que diferencia os vencedores dos perdedores. Não foi a meta de ganhar o Tour de France que impulsionou os ciclistas britânicos para a elite do esporte. Ao que tudo indica, todos os anos o desejo de vencer era o mesmo, como qualquer outra equipe esportiva profissional. A meta sempre esteve lá. Somente quando implementaram um sistema de melhorias, pequenas melhorias contínuas, é que conseguiram um resultado diferente. Problema 2. Alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. Imagine que tenha um quarto bagunçado e defina a meta para limpá-lo. Se tiver energia para arrumá-lo, terá um quarto organizado, por enquanto. Mas se mantiver os mesmos hábitos desleixados que levaram um quarto bagunçado, logo você vai olhar de novo para uma nova pilha de bagunça esperando por outra explosão de motivação. Um resultado idêntico persegue você porque você nunca mudou o sistema por trás dele. Se tratou o sintoma sem abordar a causa. Alcançar uma meta muda a vida no momento. Esse é um fato controverso sobre aperfeiçoamento. Achamos que precisamos mudar os resultados, mas eles não são um problema. O que realmente precisamos mudar são os sistemas que os produzem. Ao resolver problemas no âmbito dos resultados, a solução é temporária. Para que a melhoria seja perene, você precisa resolver os problemas no âmbito do sistema. Corrija as entradas e as saídas se corrigirão. Problema 3. As metas restringem sua felicidade. O pressuposto implícito por trás de qualquer meta é o seguinte: quando alcançar minha meta, serei feliz. O problema com uma mentalidade de metas é que você está continuamente colocando a felicidade de lado até o próximo marco. Caí nessa armadilha tantas vezes quanto eu perdi a conta. Durante anos, a felicidade sempre foi algo para o meu eu futuro desfrutar. Prometi a mim mesma que assim que ganhasse 20 quilos de músculo ou assim que meu negócio fosse destaque no New York Times, eu finalmente poderia relaxar. Além disso, as metas criam um conflito. Ou você atinge o objetivo e é bem sucedido, ou fracassa e é uma decepção. Mentalmente, você se enquadra em uma versão restrita de felicidade. Isso é um equívoco. É improvável que seu caminho real ao longo da vida corresponda à exata jornada que tinha em mente quando a iniciou. Não faz sentido restringir sua satisfação a um cenário quando existem muitos caminhos para o sucesso. Uma mentalidade focada no sistema oferece o antídoto. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Pode ficar satisfeita a todo momento que seu sistema esteja em execução. E um sistema pode ser bem sucedido de muitas formas diferentes, não apenas da primeira que você imagina. Problema 4. As metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Por fim, uma mentalidade orientada por metas pode criar um efeito ioiô. Muitos corredores trabalham arduamente ao longo de meses, mas assim que cruzam a linha de chegada, param de treinar. A corrida não está mais lá para motivá-los. Quando todo o seu trabalho árduo está concentrado em uma meta específica, o que vai restar para impulsionar depois de ser alcançada? É por isso que muitas pessoas se veem retomando os velhos hábitos depois de realizar um objetivo. O objetivo de estabelecer metas é ganhar o jogo. O propósito de construir sistemas é continuar jogando. O verdadeiro pensamento a longo prazo é o pensamento sem metas. Não se trata de uma única realização, mas sim de um ciclo de refinamento e melhoria contínua.
Em última análise, é o seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Um sistema de hábitos atômicos. Se está tendo problema para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o sistema que você usa. Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque a mudança não seja desejada, mas porque o sistema errado está sendo usado. Você não sobe para atingir o nível dos seus objetivos, desce ao nível dos sistemas. Concentrar-se no sistema geral em vez de em um único objetivo é um dos temas centrais deste livro. É também um dos significados mais profundos por trás da palavra atômico. Você provavelmente já percebeu que um hábito atômico se refere a uma pequena mudança, um ganho marginal, um aprimoramento de 1%. Mas os hábitos atômicos não são apenas velhos hábitos, por menores que sejam. São pequenos hábitos que fazem parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Hábitos são como os átomos das nossas vidas. Cada um deles é uma unidade fundamental que contribui para a melhoria geral. No início, essas minúsculas rotinas parecem insignificantes, mas logo se acumulam e alimentam ganhos maiores que se multiplicam em um grau que supera em muito o custo do investimento inicial. Eles são pequenos e poderosos. Esse é o significado da expressão hábitos atômicos. Uma prática ou rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também é a fonte de um incrível poder, um componente do sistema de crescimento composto. Vamos ao resumo do que a gente aprendeu até agora. Hábitos são juros compostos do autoaperfeiçoamento. Obter uma melhoria de 1% todos os dias conta muito no longo prazo. Hábitos são uma faca de dois gumes, eles podem trabalhar para ou contra você. É por isso que você deve entender os detalhes. Isso vai ser essencial. Pequenas alterações geralmente parecem não fazer diferença até que você cruze um limite crítico. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição são tardios. Você precisa ser paciente. Um hábito atômico é um pequeno hábito que faz parte de um sistema maior. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. Se quiser resultados melhores, esqueça a definição de metas, concentre-se no seu sistema. Você não sobe para atingir o nível dos objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. Vamos agora ao meu resumo, as joias que eu encontrei até o momento. É assim que funciona o conhecimento, ele se acumula, como juros compostos. Warren Buffett. Maestria requer paciência. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. Quando nada parecer dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Jacob Riis. Supere o platô do potencial latente e você vai ver coisas incríveis acontecerem. A pontuação cuida de si mesma. Tricampeão do Super Bowl, Bill Walsh. Metas são boas para determinar uma direção, mas os sistemas são responsáveis pelo progresso. Não trate sintomas sem abordar a causa. Hábitos são juros compostos do autoaperfeiçoamento. Você não sobe para atingir o nível dos objetivos, desce ao nível dos sistemas. Hábitos são uma faca de dois gumes. Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons engrandecê-lo. Seus resultados são uma mensuração tardia dos seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia dos seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia dos seus hábitos alimentares. Seu conhecimento dos seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça dos seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Existem 4 leis da mudança de comportamento que vão ser apresentadas: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Se concentrar não no que você quer alcançar, mas em quem você deseja se tornar. Hábitos importam não apenas por seus resultados, mas pela mudança de crença sobre si mesmo.
Uma nova identidade exige novas evidências. Se nada mudar, nada vai mudar. É um processo simples de 2 etapas. Decida o tipo de pessoa que quer ser e prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. Ilustrações. O impacto criado por uma mudança em seus hábitos é semelhante ao efeito de uma rota de avião ser mudada em apenas alguns graus. Imagine você está voando de Los Angeles para Nova York. O piloto ajusta a direção apenas 3,5 graus ao sul. O que vai acontecer? Você vai aterrissar em Washington DC, em vez de Nova York. Uma mudança tão pequena é imperceptível na decolagem. O nariz do avião se move poucos metros. Mas quando essa distância é amplificada por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina a quilômetros de distância. Da mesma forma, uma ligeira mudança nos seus hábitos diários pode direcionar sua vida para um destino totalmente diferente. Fazer uma escolha que seja 1% pior ou melhor parece insignificante no momento, mas ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem poderia ser. Lembre-se, os átomos são blocos de construção das moléculas. Os hábitos atômicos são os blocos de construção dos resultados notáveis. O hábito é como uma semente, uma única e minúscula decisão. O processo é uma decisão repetida. A consequência é um hábito que brota e se fortalece, e o resultado é que as raízes se avigoram, os ramos crescem. A tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho de dentro de nós. Criar um bom hábito é cultivar uma flor delicada um dia de cada vez. O aperfeiçoamento, com aperfeiçoamento, com aperfeiçoamento, dá juros, que são o resultado hábitos. E o platô do potencial latente. Lembrar que hábitos são uma faca de 2 gumes, ou eles arruinam, se forem maus, ou eles engrandecem, se forem bons. Mensuração tardia. Hábitos mais hábitos dão resultado. Hábitos financeiros, patrimônio líquido. Hábitos alimentares, peso. Hábitos de aprendizado, conhecimento. Hábitos de limpeza, pode dar uma bagunça. Planta, mas cultiva, você colhe.